Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá novamente, bem-vindo e bem-vinda aqui ao podcast Psicologia de Bolso, no tema de hoje, a criança interior. Pois é, este tema desperta alguma curiosidade, uma vez que tem sido bastante falado nos últimos anos, exercícios relacionados com a criança interior, falar-se nisso, que precisas curar a tua criança interior. Então há muitos artigos, terapeutas que trabalham de facto com essa metodologia, que é o trabalho da criança interior, e de facto também é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, na hipnose. Então o que é esta coisa do trabalho com a criança interior? Pois é, para mim, da forma como eu vejo, é o trabalho com as emoções da nossa infância. E não só, nós podemos estar a falar em criança interior, mas também trabalharmos várias alturas das nossas vidas, portanto, várias alturas emocionais, desde que éramos bebés, pequenitos com 2 anos, com 5, com 6, com 8, com 10, com 12, e podemos também, através do exercício da criança interior, trabalhar também a nossa adolescente, o nosso adolescente, o nosso ou a nossa jovem adulto, jovem adulta. Por isso, para mim, o exercício da criança interior, através da hipnose, é como se fosse um exercício regressivo. Porque sim, já falei nisto noutros episódios, a hipnose não é necessariamente regressão. Há muitas pessoas que acham que a hipnoterapia e a hipnose são regressões a vidas passadas ou ao passado que nós não nos lembramos. E a regressão, de facto, é um dos exercícios que nós podemos fazer através da hipnose. Portanto, a regressão é um exercício que vai a uma memória, a uma altura da sua vida, da sua linha temporal, em que foi importante, que foi marcante e que precisamos de ir lá trabalhar ou ressignificar qualquer coisa. E não necessariamente o exercício para irmos descobrir coisas desconhecidas, porque vamos lá falar aqui muito a sério. Todas as coisas que se lembra, desde que nasceu até aos dias de hoje, já são mais do que suficientes para ter aí material para trabalhar. Não precisa de descobrir coisas que não se recorda, porque certamente todas aquelas que se recorda e que foram importantes e impactantes para si são mais do que suficientes para trabalhar. Claro que sim, há pessoas que não se lembram de alturas das suas vidas. Tive até alguns pacientes que não se lembravam de nada até aos seus 13 anos, até aos seus 15, até aos seus 6. Aí, realmente, se for muito importante, nós irmos desbloquear essas memórias, porque pode ter havido aí um trauma do qual o aparelho psíquico protege o consciente. Poderemos ter que ir trabalhar essas memórias, fazer um exercício regressivo e ir buscar aí conteúdo que está inconsciente, para que a pessoa possa também não só ter um sentido de significado, de memória, não é? de pertença à sua própria história e lembrar-se da sua vida até aquela altura, ou também perceber o que é que de facto fez ali um bloqueio na memória. Mas voltando aqui ao tema em questão, eu considero o exercício da criança interior um exercício regressivo, porque sim, vamos atuar em memórias, em situações, em momentos que nos marcaram de alguma forma na nossa infância. Mas eu até gosto muito de trabalhar este exercício e esta metodologia desde que nascemos até os dias atuais. Ou seja, ir a momentos na nossa linha de tempo que forem importantes e fazer resgates, processos de resgate. Principalmente pessoas que têm memórias traumáticas, episódios bastante difíceis. E então às vezes é ir buscar lá essa parte que está constantemente a reviver aquele trauma, aquele momento, aquela situação, aquela informação. Então as pessoas estão constantemente a retraumatizar-se, quando estão constantemente a relembrar, a reviver um acontecimento traumático. Portanto, a ideia, neste caso, na forma como eu trabalho, não é ir lá reviver desse acontecimento traumático, é ir retirar a sua mente, o seu corpo emocional daquela situação. De facto, aquilo passa a ser uma memória factual, um acontecimento que teve na sua vida, mas não tem que se lembrar disso com a mesma dor, a mesma intensidade, o mesmo sofrimento ou desconforto que teve naquela altura. Portanto, eu chamo isso uma missão de resgate. Resgate da nossa parte que está ali traumatizada e está presa àquela história, àquele acontecimento, àquele momento, àquele trauma. Então é ir buscar essa parte. Não quer dizer que não sejam vividas emoções como viveu naquela altura, como as sentiu naquela altura, mas é retirar. É como se pudéssemos ir, olha, vamos à sua menina dos 5 anos, dos 8, dos 10, o que seja, e vamos lá buscá-la, vamos levá-la para um sítio seguro,
Portanto, quando eu faço estas missões de resgate, é mesmo levar esta parte nossa para um sítio amoroso, seguro, em que lhe transmitimos amor, confiança, em que é este adulto, esta parte sua consciente, que quer realmente ultrapassar, que quer curar, que toma conta dessa parte, que toma conta dessa emoção. Já vos tenho dito aqui que o meu trabalho é, acima de tudo, psicoemocional. Não só trabalho com as crenças, com as convicções, os pensamentos, mas também com as emoções. E a forma que eu encontro para trabalhar essas emoções e também para trabalhar a autoestima e superar traumas, mágoas antigas e luto, é muito este trabalho que eu faço. Portanto, este resgate destas partes, seja de que idade for, desde o nascimento ou desde mesmo a concepção até aos dias de hoje. Então, eu pessoalmente tenho um jardim com uma grande árvore no meio, onde vou levando as várias paulas com as quais fui trabalhando ao longo dos anos e vou levando para lá, vou falando com elas, vou tranquilizando. Então parece que estou a fazer aqui um trabalho de, não só de ressignificação, mas de contenção emocional, de tranquilização, de harmonização, de segurança. Portanto, é como se fosse também este trabalho não só regressivo e de resgate, mas também uma conversa que se tem de si para si. Eu até acredito aqui numa coisa que pode parecer meio disparatado para si, mas que acredito de certa forma que passado, presente e futuro estão sempre a acontecer em nós, neste preciso momento. Ou seja, nós podemos criar os nossos potenciais futuros de acordo com as nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa forma de estar, a nossa atitude atual, e podemos comunicar com partes passadas nossas, porque elas estão ativas dentro de nós. Ou seja, o passado está ativado dentro de nós e nós conseguimos aceder a ele constantemente. Portanto, conseguem imaginar isto? Nós como uma passagem para o passado, para o futuro. Então, estes vários tempos estão a acontecer constantemente em nós. Quando fantasiamos com o futuro, quando projetamos no futuro, quando idealizamos o futuro, ou até quando estamos a temer o futuro e a criar aqui um cenário menos positivo, que é um receio nosso, um medo nosso, ou quando estamos a relembrar uma coisa do passado, seja com alegria, com tristeza, com desconforto. Estamos sempre, é como se fôssemos um pêndulo que vai ao passado, que vai ao futuro, mas que raramente está no presente. Então este exercício é, acima de tudo, estar neste presente curativo, neste presente que vai lá resgatar essas partes, que vai lá fazer essa cura, se lhe quiser chamar assim, ou este resgate, esta tranquilização e falar com essas suas partes. Portanto, a criança interior é um exercício onde cabe muita coisa, onde cabe um grande trabalho. Claro que aqui o objetivo principal é trabalhar as suas memórias de infância, mas através deste exercício também se pode trabalhar, como eu estava a dizer, a parte da adolescência, a parte da adultez, portanto podemos chamar a adolescente interior, o adulto interior, porque basicamente é exatamente ir ter contacto com essas partes que de alguma forma estão a sofrer ainda, não é? Tanto que nós trazemos constantemente coisas do nosso passado, situações que aconteceram, pensamentos, ideias, coisas que nos disseram, coisas que sentimos, coisas que aconteceram, que nos fizeram, que nós fizemos, e estamos constantemente, às vezes, em processos de luto ou de raiva em relação a nós mesmos, em relação a nós mesmas, por arrependimento ou porque alguém nos fez alguma coisa que nós não gostamos na altura. Então estamos muitas vezes a lidar com essas emoções constantemente, como se estivéssemos na roda do ratinho. Não é? Nunca sentiu isto? Que está na roda do ratinho, às vezes, e que está sempre a processar o mesmo tipo de informação, ou a mesma memória, ou o mesmo acontecimento, a tentar dar-lhe desfechos diferentes e não funciona. De facto, nós não podemos mudar o passado. Isso é uma regra. Nós não podemos mudar o passado. Portanto, não vale a pena estar constantemente a repisar esse passado, a ruminar nesse passado, nesse acontecimento, nessa situação, e estar constantemente a tentar dar-lhe um desfecho diferente, se tivesse feito assim, se tivesse feito assado, se tivesse acontecido assim, se tivesse acontecido de outra maneira. Portanto, pensar constantemente naquele acontecimento e como é que poderia ter sido se, os tais e se, e como é que poderia. Não funciona, não resolve, não vai adiantar de nada. Estamos constantemente a alimentar aquela situação, aquela emoção, e só nos desgasta. Não nos leva a um resultado novo, não leva a mudar a nossa história.
Então o exercício com a criança interior também é muita reconciliação com a nossa história, da forma como foi, tal e qual como foi. E podermos olhar para essa história com menos dor, com menos sofrimento, mais pacificados. Então o objetivo máximo deste exercício, desta metodologia, que é o exercício da criança interior, é muito isto, pacificar com a nossa história, da forma que foi e ficar no que é. Como nós não podemos mudar o nosso passado, não podemos transformá-lo, não podemos fazer diferente, a única coisa que podemos fazer é sentirmos-nos diferente com aquilo que nos aconteceu, com aquilo que se passou nas nossas vidas. Nada vai alterar o que aconteceu. Se teve um pai abusivo, se teve uma mãe ausente, se teve um abuso, se teve um trauma, se teve um acidente, se teve uma doença, se perdeu amigos, perdeu familiares, o que quer que seja que tenha acontecido, a única coisa que nós podemos fazer a respeito disso, desses acontecimentos, porque são factos, nós não podemos mudar os factos, né? Os acontecimentos, o passado, então só podemos mudar a forma como olhamos para eles, como nos sentimos a respeito deles. Então é muito isto, este trabalho com a criança interior, este trabalho com o passado, esta ressignificação, esta missão de resgate que eu acredito que nós fazemos com este exercício, ou este tipo de exercício regressivo, é exatamente esse, poder olhar com distanciamento, poder trazer essa parte consigo para o presente e dizer eu estou aqui, eu tomo conta, tudo isso já passou, fica aqui neste ambiente seguro, agora podes ser criança, agora podes ser adolescente, agora podes sorrir, agora podes ser bonito, bonita, belo, bela, porque muitas vezes nos disseram que nós éramos ou gordos, ou feios, ou incompetentes, ou incapazes, ou isto, ou aquilo, e nós ficamos com essas ideias. Mas isso não corresponde sequer já à verdade. Tanto que eu pergunto a muitas pessoas que me dizem fizeram-me sentir horrível, feia ou feio, diziam-me que eu era isto, que eu era aquilo. Mas você, atualmente, olhando para essa criança, para essa imagem, para essa memória que tem de si há uns anos atrás, o que é que vê? Eu até era bonita, eu era bonito, eu era uma criança inteligente, sensível, claro. Então nós, com o olhar atual, com o olhar consciente, nós podemos olhar para essa nossa parte, que sendo assim foi descrita por outros como isto ou como aquilo, e podemos tranquilizar essa parte, securizar, tornar-se seguro e dizer eu vejo-te agora, eu reconheço-te, vejo as tuas qualidades, tu és belo, tu és bela, e isto é altamente curativo. Então no meu trabalho também com a autoestima, porque sim, muitas pessoas vêm até mim também para trabalhar a autoestima e trabalhar o que sentem a respeito de si próprios, de si próprias. E muita gente vem com este tema da autoestima, da confiança, da afirmação pessoal. Então eu sinto muito temos de trabalhar estas partes que lá atrás ficaram maculadas de alguma forma, ou marcadas de alguma forma, ou intimidadas, ou recalcadas, ou que foram criticadas, não foram aprovadas. Então é nós fazemos esta aprovação atualmente. É essas partes que precisam tanto dessa aprovação. Porque é isso mesmo, e agora fazendo aqui a ponte com este tema da necessidade de aprovação externa, que os outros nos reconheçam, que os outros nos digam que nós somos belos, belas, bonitos, bonitas, que somos suficientes, que somos interessantes, que somos elegantes, que somos capazes, que somos competentes. Nesta procura externa, é como se houvesse uma falta dentro que tem que ser reconhecida pelo exterior, que tem que ser preenchida pelo exterior, e às vezes isto não acontece. Se nós estamos à espera que os outros nos deem exatamente aquilo que nós precisamos, nós vamos passar uma vida bastante frustrada e bastante em angústia, em sofrimento, em falta, em carência, não é? Porque são os outros que têm que nos dar aquilo que nós precisamos, então estamos bem tramados. Porque de facto podemos ter pessoas à nossa volta que o consigam fazer, que o possam fazer, e mesmo assim, diga-me sinceramente, quando alguém o elogia ou a elogia, aceita esse elogio, aceita, acredita nesse elogio, porque muitas vezes até precisamos da aprovação, mas quando ela nos é dada, foi sorte, hoje arranjei-me, sei lá, arranjamos uma série de desculpas para que aquele elogio seja coisa de um momento só, não é uma coisa que realmente nós somos. Não sei se me estou a fazer entender. Mas aqui nesta busca da aprovação externa, da aprovação, reconhecimento externa, significa que há aqui um vazio, há uma falta que nós temos que preencher connosco. Este é o verdadeiro trabalho de cura, é o verdadeiro trabalho de autoestima, que é sermos nós a aprovar-nos, sermos nós a reconhecermos as nossas qualidades, o quanto somos belos, belas, o quanto somos interessantes, ou competentes, ou valiosos,
não é? Portanto, conseguimos perceber o nosso valor, conseguimos reconhecer e ter um discurso connosco que é capacitante, um discurso que é de amor próprio, porque não é só, quero trabalhar a minha autoestima, como é que eu faço isso, não é? Então, como é que faz isso? É através do discurso interior, é através do cuidar destas partes suas. E aqui fazendo um pouco também aqui a ponte para este tema da autoestima, não é? Porque quem tem uma boa autoestima não precisa tanto do reconhecimento externo. Não quer dizer que nós não gostemos de receber o reconhecimento externo. Sabe-nos bem, não é? Nos darem carinho, nos elogiarem, dizerem o quanto são orgulhosos de nós, o quanto nós estamos a ir bem. Nós gostamos disto, isto é bom para nós. Mas essa autoestima vir de dentro para fora, nós reconhecermos-nos. Nós podemos olhar para nós e gostarmos do que vemos, do que somos e aceitar quem somos, exatamente como somos. E eu costumo defender que nós já somos tudo aquilo que precisamos de ser, ou já temos tudo em nós que precisamos e já somos exatamente aquela pessoa que nós idealizamos. Só que muitas vezes estamos presos a uma série de pensamentos, uma série de inseguranças, de medos, não é? Que não conseguimos reconhecer esse ser grandioso que nós nós já somos. Consegue sentir isto? Esta questão do ser grandioso que nós já somos. Só pelo simples facto de ser humano, de ser homem, de ser mulher, de ser pessoa, de estar no mundo, ter um trabalho, ter um estudo, ter um caminho, ter uma família, ter pessoas amigas. Só por aí nós já somos algo importante, valioso, que está cá, que tem necessidades, não é? Que realmente merece o melhor que há. Então, tudo isto é um trabalho que pode fazer consigo. E se realmente sente que há muitas coisas em si que não gosta, há muitas coisas que está a ter dificuldade em superar, pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, já coisas que estão aí há tempos e tempos e não está a conseguir superar sozinho ou sozinha, digo-lhe, faça uma terapia. Já sabem que eu estou sempre a aconselhar isto nos meus podcasts e nas coisas que escrevo também, mas eu acredito que este trabalho terapêutico de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, seja de que forma for, experimente todas as terapias que lhe fizerem sentido, encontre um terapeuta que dê para trabalhar estas questões, não é? Alguém da psicologia também, que tenha talvez outras correntes, outras abordagens que você se identifique, pesquise essa pessoa, procure essa pessoa, peça referências. Não faltam aí terapeutas das várias áreas mais holísticas, das ciências psicológicas, de hipnoterapia, das constelações familiares. Já sabem que estas são as áreas do meu interesse, não é? As áreas que me apaixonam, as terapias holísticas, a hipnoterapia, as constelações. E com um fundo de psicologia, uma base de psicologia, ainda fortalece mais estas questões aqui dos pensamentos, das crenças, não é? Poder avaliar aqui a um nível mais profundo. E se realmente tem dificuldades em lidar com algumas emoções, se há coisas no seu passado que não consegue superar e que sente que o marcam, que a marcam, que a limitam, que estão aí a aprender e que não consegue superar e que anda à volta do mesmo e parecem sempre coisas a puxarem-na para trás, a não permitirem que avance. Então eu defendo, sim. Defendo fazer aqui um trabalho com a criança interior, fazer terapia. Eu defendo sempre que a terapia é algo como nós fazemos exercício físico, como fazemos massagem, como fazemos uma boa alimentação, como estamos com os amigos. Portanto, temos atividades que sejam boas para nós. A terapia devia ser algo preventivo, devia ser algo que nós não fazemos só quando estamos no maior desespero, porque muitas pessoas que chegam até mim, de facto, já passaram por imensas situações, estão deprimidas há anos, ou têm ansiedade ou ataques de pânico há anos, não é? E pensam sempre ou desejam sempre conseguir ultrapassar isso sozinho. Não precisa estar nessa angústia durante tanto tempo. Não precisa estar nessa angústia, nesse sofrimento, nessa dor, sozinho ou sozinha. Procura ajuda. Falar com os amigos ajuda sim, ajuda a aliviar a nossa carga, mas fazer terapia de facto pode resolver, pode ajudá-la a superar aquilo que realmente está aí a aprender. Portanto, se quiser saber mais sobre este trabalho, se quiser fazer este trabalho, eu gosto muito de o fazer através da hipnose, não é? Através da meditação. Encontra também, provavelmente, no YouTube, muitos exercícios da criança interior. Mas eu defendo que isto deve ser feito com alguém, deve ser acompanhado com alguém que pode ir consigo, pode fazer este trabalho consigo, que lhe pode dar as sugestões mais adequadas ao seu caso, à sua situação, aos seus acontecimentos, às suas memórias, não é? Então acho que isto, acima de tudo, deveria ser um trabalho com outro alguém, deveria ser um trabalho acompanhado. Mesmo que faça sozinho ou sozinho, o resultado não é igual, vai-se mais profundo,
mais rápido, é mais eficaz. Então, quando é estes exercícios, porque também sei que no YouTube há exercícios de regressão, mesmo até vidas passadas, não faça isso sozinho ou sozinha. É um pouco, não é perigoso no sentido em que você não vai despertar do transe e fica lá preso numa história, não é isso. Mas vai evocar conteúdos, vão-lhe surgir conteúdos, depois não sabe o que fazer com eles, ou emoções, não é? Ou vai até aí desbloquear alguma memória da qual não tinha conhecimento e depois surge uma série de emoções, sentimentos, sensações e pode ficar realmente angustiado ou angustiada e não sabe como processar essa situação e fica com aquilo tudo em mãos e não sabe o que fazer com isso. É o mesmo que a meditação, né? Nós quando vamos a grupos de meditação ou quando fazemos uma meditação online e estamos sozinhos ou depois não há um momento de integração a seguir em que possamos realmente partilhar e trabalhar aquilo que surge, é o mesmo. Portanto, sempre que surgem materiais emocionais para nós trabalharmos ou até algumas descobertas que faz ou sentimentos, emoções estavam recalcadas, isso tudo fica aí consigo, depois o que lhes faz? Depois fica para segundo plano, continua com a sua vida, entra no piloto automático e aquilo fica ali por trabalhar, não é? Então defendo, faça isso com alguém, faça terapia, cuide de si, do seu ser. Eu acho que o futuro é isso, o futuro vai ser as pessoas fazerem terapia exatamente pelo simples gosto de trabalhar em si, de resolverem estas questões, que é tão difícil resolvermos sozinhos. Então, acerca deste tema, se quiserem procurar no meu blog, há lá um motor de pesquisa em que você pode procurar criança interior, já escrevi algumas coisas sobre este assunto. Vá-me seguindo também nas redes sociais, em Paula Chocalhinha Hipnoterapia, tanto no Instagram, no Facebook, como no blog, e saiba mais sobre o meu trabalho. Obrigada por terem estado desse lado e até para a semana.